Rejeitado pela mãe, ele se apegou a uma pelúcia. Um filhote nasceu saudável, mas minutos depois foi abandonado. O que ninguém esperava era que um simples brinquedo salvaria sua vida. Ele nasceu em julho de 2025, num zoológico no Japão. Nada indicava que aquele filhote se tornaria um dos rostos mais comentados da internet meses depois. Mas havia um detalhe: a mãe não o quis. Punch, um macaco japonês da espécie Macaca fuscata, veio ao mundo no zoológico de Ichikawa, na província de Chiba. Minutos após o parto, o esperado não aconteceu. Não houve acolhimento, não houve proteção, não houve contato prolongado, houve afastamento. Em primatas, os primeiros minutos são decisivos. O toque, o calor, o cheiro, é ali que o vínculo começa. Quando isso falha, o impacto não é apenas emocional, é biológico. O filhote pode não sobreviver. Os tratadores perceberam rapidamente que algo estava errado. A mãe não apresentava comportamento de cuidado, não carregava, não amamentava adequadamente, não protegia. Punch foi separado. E ali começa a parte que tocou milhões de pessoas. Para evitar que ele entrasse em colapso por estresse ou solidão, os cuidadores deram a ele uma pelúcia de orangotango. Um objeto simples, macio, pequeno. Ele passou a carregá-la para todos os lados. A pelúcia ganhou o nome Ora Mama, e o mundo começou a assistir. Nos vídeos que circularam globalmente, Punch aparece abraçando o brinquedo com força, dormindo com ele, correndo com ele, tentando se aproximar de outros macacos e voltando correndo para o colo artificial quando era ignorado. Era impossível não perceber o contraste. Um filhote tentando pertencer, tentando ser aceito, tentando não ficar sozinho. Especialistas explicam que rejeição materna pode ocorrer em cativeiro, estresse ambiental, falta de aprendizado social da própria mãe, primeira gestação, são fatores conhecidos, mas conhecer a explicação técnica não reduz o impacto da imagem, porque ali estava um comportamento profundamente humano. Buscar conforto. Durante meses, Punch tentou se integrar ao grupo, aproximava-se, observava, imitava, mas frequentemente era afastado. Em primatas, a hierarquia é rígida, a aceitação social não acontece por pena. A cada rejeição, ele voltava para a pelúcia e o mundo compartilhava. A hashtag #HangingTherePunch começou a circular. Pessoas projetavam ali sentimentos universais, abandono, rejeição, superação. Mas por trás da comoção, havia uma questão técnica importante. Filhotes isolados podem desenvolver prejuízos sociais permanentes, dificuldade de comunicação, ansiedade crônica, comportamentos repetitivos. O tempo corria contra ele, então veio fevereiro de 2026. O zoológico iniciou um processo gradual de reintrodução, nada abrupto, nada forçado, exposição controlada, observação constante, aproximações supervisionadas. E algo mudou. Imagens recentes mostram Punch sendo tolerado por um macaco mais velho. Depois, algo ainda mais simbólico: grooming. Em primatas, o ato de limpar o pelo do outro não é apenas higiene, é vínculo, é aceitação, é linguagem social. Ele ainda segura a pelúcia, mas agora passa mais tempo interagindo com seus semelhantes. O que parecia uma história de abandono começou a se transformar numa história de adaptação. E isso levanta uma reflexão maior. Até que ponto o objeto foi apenas um substituto temporário? E até que ponto foi o que manteve vivo um filhote emocionalmente fragilizado? Estudos mostram que objetos transicionais reduzem níveis de estresse em filhotes privados da mãe. Diminuição de cortisol, melhora no sono, redução de vocalizações de angústia. Sem a pelúcia, talvez Punch não tivesse resistido ao período crítico. Mas a pelúcia não ensina linguagem corporal, não ensina hierarquia, não ensina códigos sociais. Só outro macaco faz isso. A integração atual indica que o grupo começa a reconhecê-lo como membro. Isso não significa que a jornada acabou. A formação social em macacos japoneses é complexa, envolve posição na hierarquia, alianças, tolerância alimentar. Ele ainda está aprendendo. E há outra camada nessa história. Por que ela tocou tanta gente?
Talvez porque Punch expôs algo básico. A necessidade de vínculo é universal, seja em humanos, seja em primatas. Quando um filhote abraça um objeto inanimado porque não teve colo, a imagem fala por si. Não é sobre zoológico apenas, não é sobre cativeiro apenas, é sobre pertencimento. Hoje, Punch já não corre imediatamente para a pelúcia a cada aproximação frustrada. Ele explora, observa, interage, mas ainda dorme com hora mama, talvez não por necessidade, talvez por memória. O caso também reacendeu debates sobre manejo em zoológicos, como reduzir estresse materno, como garantir aprendizado social adequado antes da reprodução, como prevenir rejeições futuras, perguntas legítimas. Enquanto isso, no recinto em Ichikawa, um pequeno macaco aprende algo que nenhum vídeo consegue capturar completamente, como ser parte de um grupo. Ele nasceu rejeitado, sobreviveu com um substituto e agora tenta ocupar um lugar real. A história de Punch não é apenas sobre abandono, é sobre adaptação em ambiente adverso, é sobre intervenção humana bem-sucedida, é sobre desenvolvimento social em primatas, mas acima de tudo, é sobre algo simples: ninguém prospera sozinho. E talvez seja isso que fez o mundo parar por alguns minutos para assistir um filhote segurando uma pelúcia, porque no fundo, todos entendem o que significa procurar um abraço. Punch nasceu em julho de 2025, veio ao mundo saudável, mas minutos depois foi rejeitado pela própria mãe. Em primatas, isso não é apenas um detalhe, é uma ruptura. O primeiro contato define segurança, define regulação emocional, define sobrevivência. Ele não teve isso, teve silêncio, teve afastamento. E então veio a intervenção humana, uma pelúcia de orangotango, um objeto simples, macio, inanimado, mas suficiente para impedir que o estresse o consumisse. Durante meses, Punch abraçou aquilo como se fosse vida, dormia com ela, corria com ela, voltava para ela sempre que era ignorado pelo grupo. E isso diz muito, porque o que ele buscava não era brinquedo, era pertencimento. A rejeição materna pode ser explicada tecnicamente. Estresse ambiental, falta de aprendizado social da mãe. Primeira cria, mas a explicação não elimina o impacto. Um filhote que precisa substituir a própria mãe por um objeto revela algo profundo. Vínculo não é luxo, é necessidade biológica. Com o tempo, veio a reintrodução. Aproximações controladas, observação constante, risco calculado e, finalmente, aceitação gradual. Primeiro, tolerância à proximidade. Depois, grooming. Depois, interação espontânea. Pequenos sinais, grandes significados. Hoje, Punch já passa mais tempo com o grupo do que com a pelúcia, mas ainda dorme com ela, não por dependência absoluta, talvez por memória, talvez porque aquele objeto represente o período mais vulnerável da vida dele, o período em que poderia ter desaparecido, mas não desapareceu. E aqui está a reflexão: quantos indivíduos, humanos ou não, carregam seus próprios objetos transicionais? Quantas pessoas só continuam porque algo ou alguém serviu de ponte quando tudo parecia ruir? Às vezes não é a solução perfeita que salva, é o suporte provisório. Punch não escolheu ser rejeitado, mas escolheu continuar tentando se aproximar, tentando aprender, tentando pertencer. E isso é o que transforma essa história em algo maior do que um vídeo viral. Ela fala sobre resiliência, sobre adaptação, sobre a importância de intervenção no momento certo. Se essa história te fez refletir, deixe o seu like. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal para acompanhar outras histórias reais que mostram como pequenos detalhes podem mudar destinos. E compartilhe este vídeo com alguém que precise lembrar que mesmo quando o início é difícil, ainda existe possibilidade de reconstrução. A jornada de Punch continua, e talvez a pergunta que fica seja simples: o que ou quem foi a sua hora mama quando você mais precisou?